Wilde foi um dos convidados e ele foi. Ele começou a contar, a gente perguntou da escola, como é que tinha sido, e daí ele falando que na época do ginásio a galera zoava muito, e que ele ficava na hora do intervalo, todo mundo gritando que ele não queria sair pro intervalo. Ele era muito zoado. O Wilde sempre foi muito mais zoado que eu, sempre pegaram muito mais no pé dele do que eu. Tão gente boa com a gente, ele contou isso, a gente só virou e falou, a gente não quer mais fazer piada com ele, a gente quer ser amigo dele agora. Salve pessoal, aqui quem fala é David, o dono desse canal. E pessoal, chegamos a 10 mil inscritos, pessoal. Então, muito obrigado por tudo. Ativa o sininho, comenta, compartilha e se inscreve. Valeu! Porque era isso que o Celso Portiolli tava esquematizando ali nesse meio tempo. Nunca fiz TV, nunca quis entrar pra televisão, eu só queria ser cantora. E aconteceu que a TV veio antes. E meus pais consideraram uma ideia legal, eu quis fazer isso. O Yudi participou do Código Fama também, ele não ganhou, mas foi nesse mesmo lugar que a nossa vida se cruzou e que ele apareceu na minha fita, quando o Silvio Santos viu a minha fita. Aí o Silvio Santos falou, e esse japonesinho? Aí o Yudi, quero ele também. Aí juntou a gente. Aí Mano, quando é pra ser... É, simplesmente. E aí eu fiz carreira na TV por 10 anos. E foi um estouro o programa. Foi um estouro e foi o que me projetou nacionalmente pra hoje eu realizar o meu sonho com a música. Mas você nunca tinha apresentado nada. Como que foram os primeiros dias? Teve teste? Teve ensaio? Como Não foi? teve teste. Já foi definido que a gente ia apresentar. Teve a gravação de um piloto. A gente ensaiou umas vezes na semana e teve a gravação de um piloto que foi pro ar como o primeiro programa. Inclusive, eu tava toda destrambelhada, uma meia calça no meio das coxas, que nem servia em mim, e foi pro ar esse programa, foi engraçado. Então foi literalmente do dia pra noite, sem exagero, minha vida mudou do dia pra noite. Daí, sei lá, um mês depois eu tava me mudando de Itapecerica, indo pra um outro lugar, estudando numa escola particular que eu nunca tinha estudado, num outro bairro, a vida da minha irmã mudando sem ela pedir, então foi tipo assim, um pouco caótico nesse sentido, mas aconteceu, e era pra acontecer. Foi muito louco. Como que era na escola? A criançada ficava... É porque, assim, eu fui pra um bairro de elite, assim. Tipo, a criançada assistia TV a cabo, não via Bom de Companhia. Então, a galera não me conhecia muito, assim. Não ficava muito ligada e tal. Era uma outra galera, Não se importava assim. muito. Eles viam Zapping Zone, entendi. É, isso. Eu também, tipo, eu estranhava um pouco aquela galera também, porque era bem fora da minha realidade, assim. Tipo, eu vim de uma outra realidade. Mas aí, conforme eu fui, né, apresentando Bom Dia, os anos se passando, eu mudei bastante de escola. Aí, acho que ali na adolescência era quando a galera da escola ficava mais enlouquecida, assim, sabe? Zoavam? Ou... Não, curtiam. Eu era muito... Eu era amiga da escola inteira, assim. Popular. Então a galera curtia pra caramba. A gente fez o Fritada com o Yudi. O programa Fritada. Eu ia Não sei beber se o você- álcool gel. Falou. Eu não sei se Bom você dia, conhece terapia? o programa Fritada. Que é... A gente reúne os humoristas e leva um artista e a gente faz piada, e ele faz piada com a gente faz piada com ele. E o Wilde foi um dos convidados e ele foi. E eu lembro que no dia, eu era roteirista do programa, eu lembro que ele chegou e a gente sempre... A pessoa chega, a gente obviamente conversa e tal, troca uma ideia, lá. E a gente tem piadas preparadas com a pessoa, e a pessoa tem piadas preparadas com a gente também, e a brincadeira é essa. Cara, ele chegou e ele começou a contar ali pra gente. Tipo, no camarim a gente tava batendo papo, ele começou a contar. A gente perguntou da escola, como é que tinha sido. E daí ele falando que na época do ginásio a galera zoava muito. E que ele ficava na hora do intervalo, todo mundo gritando que ele não queria sair pro intervalo. Ele era muito zoado. O Yudi sempre foi muito mais zoado que eu. Sempre pegaram muito mais no pé dele do que eu. Eu acho que eu tinha, sei lá, uma personalidade na época um pouco mais, assim, na minha quieta. Acho que a galera Pode ser. me deixava mais quieta. Ele sempre foi muito mais extrovertido. Então eu acho que isso deixava a galera talvez mais à vontade pra zoar ele. Então, mas o que eu ia falar é que na hora que a gente conversou ali com ele tão gente boa com a gente, ele contou isso, a gente só virou e falou, a gente não quer mais fazer piada com ele. A gente quer ser amigo dele agora. O roteiro, assim, você tá rasgado. Chega, ninguém vai zoar ele, para. Eu vou te proteger. Quais foram os momentos mais icônicos pra você, assim, do Bom Dia? Os mais icônicos. Cara, todas aquelas gafes, assim, porque era programa ao vivo com criança, é óbvio que ia dar uma merda, né? Tipo assim, é óbvio que uma criança ia falar um negócio Criança que não devia. sincerão, né? É óbvio que a criança ia pedir bicicleta, a mãe ia falar, não, R$1.000, moleque, R$1.000.
E vocês, mano, vocês não se aguentavam Mano, a às gente vezes. ria, tipo Você assim, ficava velho, eu vou fazer o quê? Eu vou rir, tipo, eu tentava disfarçar um pouco mais, o Yudi na caruda, assim. Criança que não via direito, o Yudi perdia a paciência, eu ria muito com isso. Vários dias que eu tava estressada com o Yudi, e dava uns fora nele no ar, assim, a gente brigava no ar, muito engraçado. As patadinhas, então, era que às vezes vocês estavam Era de estressados. verdade, que eu tava me tirando do sério. É porque era, tipo assim, todos os dias, o tempo todo. Então, pra gente era tão natural fazer aquilo, que não era, tipo assim, ai, bom de companhia meu trabalho, entrei aqui, sou apresentadora. Não, é tipo assim, saiu daqui, entrou no ar, não mudou nada. Tipo assim, o que tá acontecendo a gente levava meio que pro ar, assim. Super antiprofissionais, inclusive. Zero profissionalismo, mais adolescentes, é isso aí. Então, acho que era todo dia, assim, dava uma gafe diferente. E como o programa era ao vivo, eu acho que as que eu mais acho engraçadas são essas com as ligações, assim. Que é a que tem as da Maísa também são maravilhosas, né? Ai, quando a Maísa entrou, era assim, ai, maravilhoso. Oi, Guilherme, tudo bem? Amo, sei Quantos todas de anos cor. Que você tem? O primeiro, lembro do primeiro dia que ela entrou no estúdio também, foi bem legal, porque ela era fã de Priscila Yudi. E, inclusive, depois que ela foi contratada, ela continuava ligando pra gente. E anos isso, tá? Tipo assim, ela realmente ligava quando não era o dia dela apresentando. Eu falava, velho, para, já. Maísa, não você precisa pode mais. comprar seu PlayStation. Você pode comprar a sua roleta se você quiser. Me comprar uma manda roleta um pra você. WhatsApp, demônio. Mas não precisa Mas não, ligar ligar, aqui. tira o lugar da criança, cara. Que luta, que a mãe luta pra pagar a conta pra criança participar do bendito programa. Como é que era essa participação? Explana. Era assim, ó, sei lá, 400 mil ligações por dia. E tinha 1 ou 2 telefones na produção. Tirava do gancho, o que tivesse ali na hora era quem era atendido. Não tinha que fazer um pré-cadastro no dia anterior? Não. Porque Era na lata. tem esse mito, né? Ah, é? É. Tem? Tem esse mito que... Fake news, você tinha que mana. fazer um pré-cadastro e no dia Não. seguinte eles te ligavam. Não. Ah, tá. Não. Eu ligava. Orgânico, assim, era orgânico. Aí era Nunca assim, era fui assim. sorte. Só que era muito estranho, porque tinha criança tão sortuda que conseguia ligar, tipo, 8 vezes. E eu juro que eu lembrava, eu falava, não, mano, isso é de novo não. Vou ter que desligar, porque você tá pegando lugar na fila, não é possível. Tá Pegando roubando lugar todos dos os outros. prêmios. Juro, tinha criança que ganhou, tipo, PlayStation 2, 3 vezes. Eu falei, não, eu nunca ganhei um. Você não pode ter 3 do programa ainda. Não pode. Mas era orgânico, assim, era na sorte. E os bastidores, como que eram? Era normal, assim. Eu lembro que eu fazia lição nos intervalos. Eu lembro que eu brincava muito nos intervalos. A gente pegava, às vezes, os brinquedos da roleta e brincava. E depois eu devolvia na hora de entrar no ar e pra mostrar ali, né, no palco. Aqueles que vinham no carrinho, No assim? carrinho, é. Eu brincava com todos. Tinha época que a gente tava muito de assistir filme. A gente é a produção, né? A gente botava lá na televisão filme e assistia nos intervalos. Videogame também jogava muito. Era bem divertido, na verdade. Muito divertido. Que legal, pô. Era super legal. Era uma atmosfera, assim, muito familiar, assim. A galera que trabalhou com a gente trabalhou desde criança. Então, eles tinham a gente como família e vice-versa também. Então, cuidavam muito bem. Nossa, até hoje eu tenho contato com todo mundo da produção. Eles vão na minha casa, tipo, a gente... Os câmeras. Sim, a minha figurinista, as produtoras, as minhas diretoras, a gente faz churrasco junto, assim, é família. mesmo. O clima no SBT sempre foi muito familiar, né? Eu Todo sempre mundo falo comenta isso. isso. Você já chegou a Já. ir frequentar lá, né? Aham. Todo mundo que trabalha lá, acho que comenta isso. Eu já também frequentei outras emissoras. Acho que uma dos diferenciais impressionante. é que é impressionante. É um clima muito familiar. Você pode até encontrar, assim, um profissionalismo maior Sim. em outra emissora. Pode, ok. Mas o clima familiar É muito doido. Você vai ver, assim, a figurinista, ela não tá preocupada só com o figurino. Não. Ela vem e... Ai, tô com dor de cabeça. Peraí que eu tenho não sei o que na bolsa. A Kekel, que foi a minha camareira por anos, assim. Nossa, que chegou, comida. pizza. Mas a Kekel foi a minha camareira por todos os anos, assim. E era um tratamento de filha que ela tinha comigo, e ela era essa pessoa, assim. A gente chegava, eu ia de pijama, só pra você entender. Tipo, eu ia literalmente dormindo, eu ia de manta, eu entrava no carro, continuava o meu sono, te juro, nem lavava o rosto. Que horas que você ia? Variava, assim, mas cheguei a acordar entre 5, 6 da manhã, assim, sabe? Tá com uma cara boa essa pizza. Obrigada.
E daí eu chegava assim, maquiava dormindo. Minha maquiadora, ela já me deixava com a cobertinha assim. Era um tratamento, literalmente assim, de família. Eu dormindo, eu botando minha roupa, até sutiã ela botava em mim, botava o sutiã. E eu dormindo assim, ó. Eu só abri o olho mesmo na hora de apresentar. E tudo isso dava uma atmosfera muito familiar, assim, no ambiente. É exatamente isso que ela falou, acontecia mesmo. Eu fui uma vez no programa da Eliana e foi assim mesmo também. E entre os artistas mesmo. Não tem esse lance de competição, sabe? É uma galera que gosta de ir no camarim uns dos outros. Família mesmo, né? Mó legal. O Yudi aprontava muito quando ele... O Yudi quase atropelou o Silvio Santos. Obrigada por nos fornecer essa informação genial. De skate. Como foi? Você viu essa cena? Você quer um refri, alguma coisa? Eu vou pegar. Quer? Olha, ela é fina, ela não fala de boca cheia. É que minha mãe deve estar assistindo. E eu vou tomar uma bronca. Ela separa as broncas, entendeu? Pra me dar. Ela faz a lista? É. Me fala o que você quer. Coca, Guaraná? Coca. Mas o Yudi, ele quase atropelou porque ele andava de skate. E um dia ele quase atropelou o Silvio Santos. Aí ele foi proibido. Atropelar o patrão não dá, né, Yudi? Não, mas o Yudi é sem noção, né? O Yudi abre pra mim, mana, que eu tô com a unha. Vai dar ruim. Deixa eu passar daqui. Ai, olha aí, a que é o mal acostumou ela. Cara, e pior que é verdade, porque eu chegava em casa e minha mãe falava que não é SBT não, minha filha. Bora guardar essas coisas aqui. A minha irmã, nossa. Sobe essa escada com seus próprios pés, garota. Lá em casa, minha filha, não tinha... E era esse o discurso. Aqui não tem quequel não, era essa frase. É mesmo? Aqui não tem quequel não, vai fazer tuas coisas, vai arrumar tua cama, vai fazer isso aqui. Cara, porque eu chegava toda mal acostumada, assim. Ai, cansada. Você era meio dura, assim, de fazer as tarefas Eu sou. domésticas? Eu sou, cara, eu odeio muito. É, acho que Tipo não tem assim, quem o ame que eu muito. faço é por obrigação. Não, minha mãe ama. Ela É? fala que odeia, mas ela ama. Minha mãe ama. Ama sim. Faz com ela é prazer. bem Dona Hermínia, sabe? Que reclama fazendo e se alguém fizer, briga porque fez no lugar dela, entendeu? Ou reclama que não fez igual. Ela falou, ninguém me ajuda nessa casa aí, você vai ajudar? Não era assim. Não era, ela refaz tudo. Ela chama as amigas pra ajudar ela a limpar. Ela refaz tudo. Eu falo, anjo, se paga então. O que você vai fazer tudo de novo? A sua mãe que limpa a casa toda? Ela tem uma ajudante, só que Ufa, né? Não, mas ela limpa. Ela limpa, porque ela é dela. É dela, assim, deixa ela limpar. Ela desestressa limpando. Fala Ariana Nucci. Ariana Nucci, humorista, ela veio aqui. Ela, se você vai na casa dela comer e você levanta, tipo, pra lavar o prato educadamente porque você comeu, ela briga, e não é porque ela tá brigando do tipo, não precisa. Não, é que se você lavar, ela vai lavar de novo. Ela tá preocupada com o detergente que ela vai gastar 2 vezes. Entendeu? Porque ela quer fazer do Ela jeito vai lavar dela. outra A minha vez. mãe, ela vai deixar, mas ela vai reclamar de quem lavou. Olha.